Boa, então, vocês estão prontos? Cuidado com o que pede. Vamos nessa. Bora, vamos pra cima. Limãozinho no olho. Let's bora? A ideia é sair da fantasia e entrar na realidade, ainda mais quando a gente fala de cyber e de conscientização. É isso. E aí eu quero começar com Milagres. Tan, 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 tan. Milagres, conscientização só deve ser algo fantasioso ou deve existir advertências, suspensões, penalidades? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, muito legal poder primeiro começar com essa pergunta. E eu vou colocar dessa forma. Conscientização virou uma relações públicas da área de segurança em algumas empresas. O que eu quero dizer com isso? Ela é aplicada como uma estrutura verticalizada dentro da própria área de segurança, como mais um tema, SOC, identidades, awareness, etc. E é muito interessante que é como se a gente estivesse fazendo academia uma vez por mês e falando que faz academia muito bem. Quando, na verdade, no final do dia, a gente, na atitude do dia a dia, não pratica a própria conscientização que a gente fala. A gente faz o trabalho que deve ser feito. E aí, de repente, surge lá um cara barbado, fantasiado de Pokémon, distribuindo sorvete na companhia. O que isso significa? Conscientização? Eu acredito fortemente que ela deveria ser parte de uma atitude diária. Por exemplo, de um cara de DevSec ou num profissional de DevSec, sentando na elaboração de um novo projeto ou de uma nova feature, e ele fala assim, eu estou com vocês porque isso aqui vai ser um sucesso. Só quero habilitar para que a gente consiga gerenciar riscos e fazer esse produto ser um sucesso também para o cliente de forma perene. Vamos codar isso junto? Ao invés de falar, seu código está cheio de falha, não sobe com um monte de risco alto, eu volto quando você resolver. Entenderam a diferença? A consciência ela não é só dada quando você faz exercícios pontuais. Os exercícios pontuais eles têm que existir desde que você tenha uma atitude contínua, uma atitude de cada membro do time. Quando eu falei conscientização como vertical, o convite é tentem trabalhar ela como uma área horizontal dentro da estrutura de segurança. Na atitude do cara que ajuda no DevSec, na atitude que alguém que fala de gestão de identidade, para alguém que está ali, quem tem consultores nas áreas, para que eles sejam de fato um consultor habilitador, levando conhecimento e que garanta, de alguma maneira, eu sei que garantir é muito complexo, mas garanta pelo menos uma atitude positiva em pró de favorecer o sucesso do cliente através do produto da sua organização. Isso é consciência. Já viu aquela história de que se você vê alguém empurrando um carro, você cola do lado e ajuda a empurrar? Mas se você vê alguém assim, você deixa o cara lá com o dedinho espiando? Seja o cara que empurre o carro ou some naquela tarefa. Você vai ver que diariamente você vai ser chamado cada vez mais cedo para tarefas de design de um novo produto. E isso é o que traz consciência. Ou coisas simples, como, por exemplo, falar vocês da organização já ensinaram alguém da sua família que é menos digitalizado a colocar um 2FA no WhatsApp? Mas por quê? Explica por quê. Melhor do que conscientizar é educar também. Faz sentido? Faz total sentido. Denis, pegando até o gancho do Luiz, tá? Se segurança, ela é um dever de todos. Por que ela só é tida como responsabilidade do time de tecnologia? Polêmica. É só a tecnologia que vai empurrar o carro ou o carro vai ficar parado? Bom, essa é bem polêmica. Bom, boa tarde. Muito honrado aí pelo convite, eu acho muito bacana. Só pegar um gancho numa anterior, quero compartilhar um mico que eu passei, eu acho que é importante. Fica à vontade. A gente tem um exercício cibernético anualmente, ele é conduzido pelo Exército e é um treinamento de guerra militar, onde todas as infras críticas estão lá nesse evento, né? E aí eu fui chamado, né? Ano passado eu fui, os CISOs têm que ir, a gente recebe lá do regulador um ofício dizendo que o CISO tem que ir, tem que representar, e eu fui. E ali na sala, né, tinha um monte de autoridades, né? Eu estava lá, inclusive o Moro estava lá, tinham várias autoridades ali, né? E o CISO tinha que falar, né? E aí eu fui selecionado ali para falar e aí eu comecei errado, né? Eu queria parabenizar esse evento espetacular. Cara, o comandante pegou da minha mão o microfone e falou assim: senhores, vou repetir para vocês, isso não é um evento, isso é um treinamento de guerra militar. Cara, assim, aquilo ali, eu nunca mais vou repetir, né, que eu estou num evento estando no Exército. Inclusive, eu bato continência lá para a galera quando eu chego. Mas
Pegando o gancho de tecnologia, não, de fato não. A segurança, ela é um dever de todos. Eu fico muito orgulhoso quando o presidente da companhia me liga e pergunta: esse tal cofre de senha é um negócio legal? Eu falei: muito legal. Ele é muito legal. Se eu tenho que usar. Ele disse: você está me chamando de burro? Eu já uso isso há anos. Eu estou perguntando secrets. Eu falei: porra, o cara está falando comigo de secrets, o presidente da companhia. E é legal porque ele estimula os demais vice-presidentes. Vocês usam isso? E ele pergunta, e ele faz com que todo vice-presidente acompanhe ele nessa evolução tecnológica ali das senhas, e isso vai replicando. Então, se você não começa num comitê executivo a descer essa informação, as coisas não fluem muito bem. Então, acho que é da organização. Eu uso muito o RH, o PMO corporativo, o legal, o regulatório, para a gente fazer campanhas conjuntas, né? Não só dentro da organização, fora. É muito bonitinho quando a gente faz uma campanha externa e a gente atinge a população, é bacana, mas se eu tenho uma população interna que não está conscientizada, cara, não fecha a conta. Tá? Então, acho que é uma responsabilidade de todos. Bom, uma pergunta para vocês. Quem aqui trabalha exclusivamente com conscientização e segurança? Exclusivamente? Caramba! Bastante, né? Bastante. Inovadores, eu diria. Muito bom. Milagres. Até onde, um tema do nosso painel, até onde cultura e segurança pode ir? A gente hoje tem times de marketing, comunicação interna, compliance, jurídico, entre outros. É dever do time de conscientização ou da pessoa que cuida de conscientização interagir com esses demais times ou não? Se já não interage, da galera que levantou a mão, segunda-feira já chama para um bate-papo, porque vamos pensar junto aqui. Da galera que levantou a mão, quem já fez curso de marketing levanta a mão? Olha que diferença. Como é que a gente quer fazer? Não só pelo curso, mas quer ter um conhecimento para alguém que se dedicou a fazer isso. Não dá para a gente fazer um trabalho junto? E por que não dá para fazer um trabalho junto? Então, da mesma forma que eu falei que a conscientização é cross, quem já viu alguma palestra minha dedicada, eu já falei que a segurança da informação como vertical, na minha visão, ela tem mais 3 anos de validade. E não estou falando do tema, estou falando do profissional que atua assim. Então, como você coloca ela horizontal, eu estou falando que é importantíssimo que a gente comece a falar de segurança do produto XPTO, a segurança do nosso marketing, a segurança do nosso cliente através dos nossos produtos e ofertas, entender qual é a nossa jornada. E quando a gente vai fazer um programa de consciência ou educação, muitos aqui devem saber, os times de pessoas são responsáveis, em geral, de uma empresa a fazer isso. Por que a gente não está integrado com essa galera e a gente ainda insiste em verticalizar, isolar ou ficar sozinhos ali só porque o tema é do nosso domínio? Seria já um engajamento fundamental e um convite a essas pessoas. Puxa, mas é difícil entrar na mesa dessas pessoas. Forme a sua mesa de valor e chame essas pessoas, convide elas para ser parte. Diga que a segurança ela é parte do ecossistema, mas não porque ela é importante porque um dia apareceu em algum lugar. Ela é importante simplesmente porque todo mundo tem um celular na mão, tem filhos digitalizados, tem avós, pais digitalizados, e eu posso ajudar vocês a não correrem riscos desnecessários. Eu gostaria de ajudar o nosso cliente a ter mais sucesso através dos nossos produtos e não que a gente resolva ter um produto que leve vulnerabilidade a ele e traga um problema. Faz sentido? Então, se a gente vai por aí, ter um produto crível, um produto... Alguém compra de algum site que vaza dado? Alguém compra de algum lugar que vocês não confiam? Levanta a mão quem compra de um lugar que não confia. Pois é. Olha que legal. A gente não pode partir daí? Por quê? Porque se o produto hoje tem vulnerabilidade, nós estamos deixando o nosso cliente, por exemplo, comprar de um lugar do qual ele pode desconfiar amanhã e simplesmente churnar. E quem nunca ouviu o tema churn, eu vou deixar vocês pesquisarem, porque é o outro convite para sair da bolha. Então, aqui, quando a gente toca nesse tema de ainda trabalhar como vertical, o tema de segurança continua sendo importante por N razões que posso discutir depois. Mas a atuação do profissional desta forma vertical e até isolada, eu dou mais 3 anos de validade, porque os negócios já não toleram mais o custo elevado associado a algo que eles não compreendem de forma tão explícita. Ele simplesmente pagar tão caro para falar para o board que o tema de segurança está sendo conduzido, está muito caro. Agora está na hora de falar que o produto ele tem credibilidade para manter a sustentação e o sucesso do cliente. Como é que a gente ajuda com isso? Eu acho que conscientização, educação e o marketing da segurança, e aí sim, aplicado no dia a dia, mais as tarefas de consciência específicas, somadas,
aí a bola começa a entrar no gol. Aí eu acho que fica legal. Excelente. Eu queria fazer só um gancho. Quer complementar, Denis? Não. Fica à vontade. Eu queria fazer um gancho antes. A nossa conversa está muito interligada, né? Sim. Mas vamos lá. Você falou de marketing, o Denis falou de guerra. E na primeira edição a gente falou que isso aqui é um batalhão de guerra. Exatamente. Se a gente está aqui é para combater justamente porque o crime organizado está organizado. A gente tinha falado isso na primeira edição. Então, muito bom esse ponto que você trouxe, Denis. Eu sei que você sempre reúne um grande exército, mas eu queria colocar uma polêmica de reflexão aqui sobre um vídeo que saiu recentemente do Felca, sobre a adultização. Pedofilia sempre foi pedofilia. Os crimes que ele citou ali sempre foram crimes. E aí, ele traz um incidente, talvez por seu poder de marketing, influenciador, e aquilo começa a virar lei, começa a virar várias procurações começam a sair devido àquele vídeo. Quando a gente traz para o nosso contexto de cibersegurança, a gente precisa, de fato, esperar um incidente ou a gente não está fazendo o nosso trabalho no dia a dia. Eu estou falando nós enquanto profissionais, tá, pessoal? De fazer essa divulgação ou precisa que aconteça um incidente, a gente fala, olha esse incidente que saiu, tal, e aí começa todo aquele trabalho de conscientização em cima disso. Você sabe que eu sou vamos dizer, um evangelista na questão do CISO, né? De unir o setor mais e mais e a gente poder trabalhar juntos, né? Nós criamos o CISão, são os 50 grandes CISOs do país e a gente discute e sai muita coisa boa. Recentemente, só dando um gancho no que você falou, eu sofri um fake news. E esse fake news me levou a responder um incidente de privacidade que, assim, eu gastei R$100 mil por um terceiro que não tem nada a ver comigo, né? E eu tive que responder esse incidente. E o que eu fiquei feliz ali foi que, com esse movimento dos CISOs, ninguém propagou fake news. Então, já é um bom sinal aí da campanha que a gente fez. Um outro ponto é assim, a gente discute muito do papel do CISO, vai continuar, vai acabar. Eu sempre falo, hoje eu tenho 11 canais de negócio. Para cada canal de negócio, eu sei quanto esse canal fatura, qual a importância dele no mundo digital, quanto que ele tem de fraude e quanto que eu gasto de segurança da informação. Então, esse equilíbrio, quando a gente leva para o negócio de forma inteligente e faz lá o Security by Design, Privacy by Design, Fraud Prevention by Design, tem um monte de by design. Eu chamo de X by Design, que a gente contempla todos esses cenários. Quando a gente leva isso de uma forma leve, né, de uma forma fluida, sem causar fricção para o cliente, a gente ganha escala e você fortalece o papel do CISO. A gente tem muito discutido também a questão do papel do CISO de antifraude, né? Muitos estão indo também pegando questão de governança, de dados. Então, assim, tem uma evolução natural do CISO e em algumas companhias a gente está vendo downgrade. Então, o mercado está muito turbulento nesse cenário, né? Quando você fala da questão de pedofilia, de tudo que precisa de uma influência, de fato, né, a gente muitas vezes não prevalece ali a lei, né? Existe uma lei que, né, combate a isso, ela tem que ser executada e ela não está sendo executada, depende de um incidente para você conscientizar. Eu tenho um time que a gente chama... Eu não podia usar o Red Team lá dentro, não era um nome aceitável. Então, eu tenho um time chamado de Experiência Segura do Cliente. A gente simula mais e mais e mais todos os nossos produtos digitais e a gente conscientiza os times que estão desenvolvendo eles. Eles só aprendem na dor. Só aprendem na dor. Tem uma ferramenta que eu estou testando de Threat Intel que ela é usada pelo governo americano, pelo FBI, e esses caras resolveram produtizar e botar no mercado. E aí eu fui selecionado para testar essa ferramenta. E aí a primeira coisa que a gente fez foi testar o terceiro. São dados vazados, eu não estou pegando nada de ninguém, né? Mas resolvemos pegar os terceiros. Então, todo mundo que me avalia, agora eu consigo avaliar na Deep Web tudo que ele tem. Cara, de nota de A a D, todas as grandes empresas estão com D, né? Então, assim, senha vazada, né? Senha chumbada em código,
uso do e-mail pessoal em N sites. Você consegue achar uma série de shadows, porque o cara usa o e-mail corporativo no shadow e aí você consegue pegar aquele sisteminha que era para facilitar com dados regulados. Então, assim, cara, a gente vive aí um momento turbulento. Eu misturei um monte de assuntos aqui, que é tanta coisa bacana que a gente pode compartilhar que... Mas eles conectam. Posso pegar um gancho rápido dessa? certeza. Você pegou um tema sensível. Há 2 semanas atrás, e na última quinta-feira, mas mais especificamente há 2 semanas, eu participei do Live Band News com uma senadora do PSDB, não vem ao caso, com uma psicóloga, e a gente ficou 40 minutos discutindo isso. E é interessante que ela usou uma fala que eu, de uma forma sutil, eu coloquei de outra maneira. A internet e as redes sociais é uma terra de ninguém. Levanta a mão quem concorda com essa afirmação, por favor, só para ter uma ideia. Rede social e internet é uma terra de ninguém. Vocês concordam? Olha que interessante. Então, não é. Porque nós temos um marco civil que é referência global. Quem já teve a oportunidade de ler, é interessante. Um trecho muito interessante dele é: as pessoas na rede social precisam obrigatoriamente ser identificadas. Se eu somo isso a uma legislação penal que já criminaliza a pedofilia, o que é que está faltando no meio? Está faltando um aparato de supervisão, fiscalização e identificação e punição. No estado de São Paulo, a gente tem uma delegacia cibernética para todo o crime digital que acontece. O que vocês acham? É suficiente, sim ou não? Perceberam onde está o gap? Então, concordo que existam melhorias, algumas melhorias até aprovadas agora na última quinta-feira, que até eu comentei sobre o assunto. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não ter aquela Minority Report, né? Prevenir um crime que não aconteceu e aí todo mundo como negócio acaba sendo afetado. Então, é uma contribuição. E por que esse assunto está aqui? Por que a gente tocou? Porque isso parte da educação que permite a gente prover uma informação Da cultura. qualificada, culturalmente falando. É isso aí. Perfeito. Nós temos 2 executivos aqui no palco e pela ansiedade a gente acabou nem apresentando. Denis Nesi, o CISO da Claro, Luiz Milagres, Head de Fraude e Segurança na Eduz. De executivo para executivo, o que alguém de segurança, exclusivamente de conscientização, precisa fazer para se comunicar com vocês? A linguagem deve ser diferente ou não? E aqui imaginem não só executivos de segurança, de tecnologia, mas todos os seus pares do board. Bom, acho que eu falo qualquer linguagem, tá? Porque eu comecei de baixo, né? Eu comecei em desenvolvimento, depois eu era expert de firewall, IDS, balanceadores, e aí eu fui crescendo na carreira. Hoje eu sou um diretor executivo, sou responsável por segurança da informação, antifraude, investigação e tudo que não querem fazer está comigo. Então, assim, eu tenho uma missão bastante forte, pegada. Sou muito acionado por autoridades, né? A gente contribui muito com a polícia cibernética, por ser um backbone do país, né? E nesse cenário, cara, quando a gente fala de conscientização em time, a gente montou um time de conscientização, ele está até aqui. Desenvolvemos algumas peças nesse time de conscientização para treinar semanalmente a nossa equipe, né, que é o que a gente chama de Tech Day. Nesses Tech Days, quanto mais a gente treina a nossa equipe, sexta de 10 a meio-dia, toda sexta de 10 a meio-dia a gente tem um treinamento. E não é só da nossa equipe, é corporativo. Eu posso ter 1000 pessoas conectando nesse treinamento ali e entendendo o assunto. E dali, cara, a gente sai insights dessas pesquisas que a gente faz, do time a gente chama de abusos, né, de experiência segura do cliente. A gente também tira peças ali de conscientização. Então, assim, é um XDR, é um XDR de informações que a gente vai recebendo para a gente equilibrar o tipo de peça que a gente vai botar no ar. Por exemplo, os ataques de call center, né, pelo um grupo específico que liga e diz ser do suporte, né, a gente recebeu N ataques desse tipo. O que a gente fez? A gente fez um treinamento para a maioria dos call centers que a gente tem, são muitos, né, e a gente começou a receber denúncia de abordagem, né, de
de tentar pagar o cara ali para ele compartilhar uma senha ou executar algo ali para o cara ter domínio e controle do nosso ambiente. Então, assim, é escuta aberta, né? A gente executa a peça, recebe o feedback, melhoria contínua e vai rolloutando tudo da forma que a gente está fazendo. Então, é por aí, cara. A gente tem várias peças já no ar, vem dando certo. A gente vê pela redução dos incidentes internos, mas, assim, o elo usuário, né, e clientes, né, a gente vê por essas ferramentas que a gente tem de Threat Intelligence, a quantidade de senha vazada que tem na internet é absurda, né? É absurda. E tem muito legado, não estou dizendo dentro da minha rede, mas muito legado aí de empresas, né, sem duplo fator ainda. Não que seja bala de prata, mas é importante. Milagres, quer complementar? Quero. Levanta a mão para mim quem é um profissional de negócios aqui, por favor. Uau, que apavoro que isso me dá. Sabe por quê, pessoal? Vou te explicar. Vocês falam como a gente se comunica. Negócios, basicamente, são troca de 3 tipos de valores: grana, tempo e know-how. Nós estamos fazendo negócios aqui agora, sabia? Tempo e know-how, em via dupla. Eu aprendo com vocês, com essa galera, e a gente troca. Isso é negócio. Vamos para a gente se comunicar e para a gente se comunicar com as pessoas, gostaria de convidá-los a se tornarem profissionais de negócio a partir de hoje. Não como negócio ainda como empresa, como negócio CPF. Que solução você, indivíduo e indivíduos, geram e valor a ponto de fazer novos negócios amanhã? Eu gostaria de convidá-los a, se for falar de conscientização, que tipo de negócio e valor você gera a ponto de gerar um impacto positivo? Um segundo convite. Pessoas que fazem negócios, vocês concordam? Pessoas fazem negócio e com empresas e produtos, certo? Tudo bem? Faz sentido até aqui? Podem falar que não também. Se pessoas fazem negócios, por que a gente chama as pessoas de usuário? Por que a gente não tem um genuíno interesse de somar a vida e impactar elas positivamente? Essa sala tem um know-how raríssimo que poucas pessoas em uma organização possuem, vocês concordam? Olha que interessante, por que a gente não soma genuinamente a vida delas? Porque aquelas pessoas de produto, de marketing, de pessoas, têm um know-how que a gente também não tem. Vamos fazer uma troca? E vamos criar alguma coisa que gere um impacto genuíno para elas, consequentemente depois elas geram para o trabalho delas e consequentemente elas geram para o mercado e futuramente elas geram um impacto positivo para a sociedade. Genuinamente falando, eu gostaria de convidá-los, impacte positivamente as pessoas, fazendo novos negócios como profissionais de negócios que acabaram de se tornar. Quer ver? Quem é profissional de negócio aqui, por favor, levanta a mão. Parabéns. Mais alguns contratados aí. Oi? Mais alguns contratados aí. Ou com as suas próprias empresas, que abrem novos empreendedores. CPF, né? CPF, pode ser. Isso. Ô, Denis, deixa eu fazer uma pergunta para você. Falando em negócios, antigamente segurança era visto como um xerifão. A gente coloca barreiras, a gente trava, a gente é o cadeado. A gente fala muito aqui, né, nesses trabalhos de conscientização, que segurança não é o cadeado. Vamos quebrar esse espectro. Até onde segurança ainda é uma barreira ou segurança, de fato, ela está alavancando os negócios, como o Luiz acabou de falar? Boa. Eu vou falar um pouco da minha indústria, porque a gente é totalmente digital, né? Quando você pergunta assim, você é telecom? Pô, eu sou telecom, hub de dados, sou banco, no incidente ontem eu estava também. Cara, eu sou call center, eu sou e-commerce. Cara, eu tenho a diversão garantida ali. Você imagina, eu tenho 11 data centers, tenho 6 clouds, cara, tenho mais de 1.100 sistemas dentro da empresa, né? Somos 11 hubs de negócio. Cara, segurança para mim é inegociável, velho. Assim, é inegociável. A gente não tem negociação. O que tem que ser feito de forma inteligente é como você desenha a esteira do teu canal que não crie fricção. Então, assim, eu tenho desenho de controle mínimo, eu tenho um BISO no canal de negócio, esse BISO consome da área de segurança da informação. Cara, hoje, a gente, por incrível que pareça, a gente começou a ganhar elogios, né? Antes ninguém queria me ver, cara. Porque quando você começa a transformação... É cultura, né? É cultural e dói,
né? Hoje não. Hoje o negócio está mais fluido. A gente já tem um cara ali dentro que consome de uma área de segurança da informação, que usa todos os mecanismos que a gente tem, seja ele uma jornada segura com um CIAM da vida, né, um Customer Identity and Access Manager, que é a solução ali de autenticação, autorização, e aí você usa a biometria, aí o canal, a biometria é cara, então vamos botar algo mais silent aqui, que pega o dispositivo, usando os próprios dados de telecom. Então, assim, esse desenho inteligente, e quando o canal passa a vender e ele tem 0 ponto alguma coisa de fraude, o cara vai te abraçar, velho. Ele vai te abraçar. Porque, assim, o cara que não quer fazer e é rebelde, cara, ele pode botar no ar. Ele vai te procurar depois e a conta vai ficar muito mais cara. Então, assim, a gente mede, né, o cara que é o rebelde, aí o cara ganha 5% de fraude, aí aquele produto que o cara botou ali no canal que está causando essa fraude, você tem que tirar do ar. E aí, cara, quem que está perdendo com isso? É o negócio. Então, no meu tipo de negócio digital, ela é inegociável, mas a gente tem que falar a linguagem de negócio, tem que entender do business, tem que fazer o right size. Cara, desenvolver o dinheiro que dá ali, o produto ali, a jornada ali para caber. Não vou pegar um produto que fatura 100 mil reais e botar 200 mil de segurança. Não para de pé. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa achar de forma inteligente. Milagres. A Margarida, que é um nome ficcional, ela é uma profissional de cibersegurança especializada em conscientização. Ela precisa conhecer e se tornar especialista em marketing, comunicação, e mesmo assim, ela ainda precisa de conhecimento técnico ou não? Ótima. Podia responder facilmente sim ou não. Acho que você não ia gostar da resposta chata, né? Então vamos elaborar. Ó, eu vou responder da seguinte forma. Eu subi no meu Instagram uma imagem que eu gostaria de convidá-los a ver enquanto a gente fala. Aí pode ver. Eu, Luiz Milagres com Z. Dá uma olhada lá. E aquilo ali é uma escolha. A imagem que vocês vão ver ali é uma escolha de vocês indivíduos. Aproveita quem acessar já segue também, me ajuda nessa aí. E nessa escolha você pode ser o generalista ou o especialista. Tem certo ou errado? Nenhuma é certo ou errado. A questão é que o técnico não é mais suficiente para o mercado que nós estamos. Por isso que eu falei, mais 3 anos, né, a gente já está tendo movimentos aí de trocas relevantes, mais 3 anos da forma que está, eu acho que pode ter uma opção aí. E, ao mesmo tempo, essas escolhas, elas partem de eu quero ser um técnico especializado, mas tenha certeza que você será liderado por um generalista. E, ao mesmo tempo, se não, então, peraí, eu quero ser eu vou chamar de líder, mas não é um chefe, porque líder, para mim, é uma outra coisa. Eu quero estar numa posição de liderança. Então, aí você tem que não entender de tudo, porque ninguém é pato. Mas você tem que começar a entender, por exemplo, de política interna e corporativa. Você tem que entender o técnico de forma suficiente, mas você também tem que passar a entender de comunicação, passar a entender de gestão. E gestão, não estou falando só de pessoas, estou falando de números e indicadores de gestão empresarial. Quer ver um indicador fundamental onde a segurança é parte e nem às vezes o produto sabe qual que é? Agora eu vou usar uma sopa de letrinha que segurança adora usar. Só que agora, talvez, num viés de produto. Alguém já ouviu falar de TTV? Levanta a mão quem sabe do que eu estou falando. Time to Value. Sabe o que é o time to value de uma empresa, por exemplo, do tamanho de uma scale-up? É o tempo que o cliente compra e percebe e faz uau, caraca, é isso, que animal. É o famoso comprei e depois fiz uau. Quanto tempo demora para ele perceber que o que ele comprou é fantástico? O que segurança tem a ver com isso? Vocês querem que eu responda ou vocês já sacaram que a segurança tem a ver com isso? Se eu fizer um onboard de 5 passos, ele não chega no wow moment dele e ele simplesmente não compra. Perceberam? Como que a gente consegue agregar valor para a gente ter um processo de ativação de clientes junto com o nosso time de growth, com o nosso time de comercial, para a gente poder trazer os clientes que a gente quer diante da nossa estratégia? Eu preciso entender de tudo isso suficientemente, sim, para ter esse diálogo. E antes da comunicação, a gente tem que criar o quê? Conhecimento técnico suficiente fora da bolha para criar uma conexão com aquela área e poder somar.
Pessoal, uma empresa ela tem 4 pilares fundamentais para funcionar. Um produto, uma área comercial, marketing e uma gestão financeira. Esses são os motivos de insucesso ou insucesso e quebra de uma organização. Aí vocês estão se perguntando, cadê a segurança? Cadê a TI? Ela está inerente a esse contexto, mas a gente ainda se comporta como uma quinta vertical. Então, para a gente criar esse contexto, essa comunicação que você citou muito bem, são escolhas individuais que a gente pode fazer. Escolhas como da imagem que eu mandei para vocês. Essa imagem, ela reverbera muito, às vezes de forma inconsciente, a posição que a gente sem querer se coloca. E ao mesmo tempo, como novos profissionais de negócio que somos, a gente quer o quê? O sucesso da empresa através dos produtos que a gente gera e o cliente. Eu prefiro o sucesso do cliente através dos nossos produtos. É a frase que eu gosto de usar. Esse produto é uma solução que a gente vende ou eventualmente alavanca negócio. Vocês concordam? Se o produto gera dor de cabeça para o cliente, ele deixa de ser uma solução e se torna um problema. Se é difícil de comprar, ele se torna um problema. Teve um banco digital, não vou levantar o nome, que estava em alguns momentos cobrando, por exemplo, o Face ID do Pix presencial. Sabe o que é o Face ID? Imagina você está comprando o seu pão na padaria com aquela carinha de sono e ele pede para você fazer assim com a cabeça antes de fazer a validação do Pix. Vocês gostam dessa experiência, sim ou não? Faz sentido? Mas para o cara de segurança de fraude fez, porque ele colocou e alguém aprovou. Até que o cara trocou o Pix pelo Pix do outro banco. Percebeu que o negócio começou a parar de ter transação. Qual é o motivo? Eu sei que recentemente eles pararam com isso. Fizeram uma validação de fraude transparente, porque é possível. Perceberam a diferença de negócio, onde a gente pode chegar e contribuir? Eu quero que os caras façam transação comigo, eu não quero que ele simplesmente saque outro cartão e faça transação com outro. Então aqui está o convite. Eu preciso entender de tudo isso profundamente. Acho que a gente tem que entender o suficiente de uma especialidade, ser mestre nela, e quando a gente sabe, e sabendo como vocês sabem agora, que o técnico não é mais suficiente, eu tenho que entender de gestão e comunicação, a gente partir para entender o que é a ativação de um cliente, o que é uma branding forte, o que é o engajamento que gera mais negócios, o que é retenção de um cliente com pontuação de cartão de crédito e qual é o custo de aquisição de novos clientes e o custo de recuperação, que geralmente é 3 a 5 vezes maior. Precisa fazer uma aula de um MBA executivo, mas entender disso e ter informação pra caramba na internet vai te ajudar a criar uma mesa de negócios com segurança muito mais legal. Eu queria estar gravando esse papo, cara. Tem 2 episódios lá. Denis Nézio e Luiz Milagres no TechSec Podcast. A gente pode fazer uma outra. Deixa eu aproveitar, pegando um gancho aqui rápido. A gente está indo para os minutos finais. E eu queria aproveitar um momento de vocês aqui. Primeiro para falar uma coisa. Nós, enquanto TechSec, nós admiramos muito os 2 profissionais, certo? E aí, pegar essas pessoas que estão aqui, Denis e Luiz, para falar sobre cases. O Luiz, enfim, a gente sempre fala que o quanto eu admiro, o quanto ele começa a falar e tal, e conscientiza. E o Denis, ele cria exército, cara, ele une pessoas. Já falei isso, tá com o time aqui, isso significa muito. Cadê o time da Claro, gente? Aê. Parabéns. Então, seria legal vocês compartilharem com a gente e com o público aqui cases que fizeram um grande efeito para vocês e para a companhia, para que as pessoas voltem refletindo sobre e ver o que elas podem replicar dentro de casa. E dentro de casa eu digo na empresa ou até no CPF mesmo. Por favor, Denis. Pode ser um case técnico que a gente montou e de negócio? Com certeza. Cara, eu tenho muito orgulho de falar desse case que nós fizemos, que foi quando teve a enchente no sul do país, né? As pessoas ficaram em situações vulneráveis ali, sem documento, sem celular, sem dinheiro, sem conseguir transacionar. Então, o que a gente fez? A gente desenhou um projeto, né? A gente usa muito biometria, né? E a pessoa ia lá, sem dinheiro, sem nada na nossa loja, e ela fazia lá a biometria e a gente já recuperava o documento, foi uma parceria com o Serasa, né, desse profissional, e dava um crédito para ele sair dali com o celular habilitado, né, e que ele já pudesse voltar a transacionar. Então, de 15 a 20 minutos a gente conseguiu ali resolver para a sociedade um problema crítico, sem causar impacto financeiro, mas tendo uma consciência social muito bacana. E isso foi feito pelo nosso time de segurança da informação. A gente levou e desenhou junto com o negócio, né, na nossas squads lá mista,
e isso gerou um impacto, no meu ponto de vista, bastante positivo. Eu queria só pedir uma salva de palmas por esse case. Por favor. Parabéns, Deus e todo o time. Luiz. Muito bom. Vou falar dois muito rápidos, tá? Um com papel de conselheiro, que eu tenho hoje também, e um no papel de executivo da empresa anterior que eu trabalhei. Começar pelo fim. Como executivo, a gente parou de falar de temas técnicos como SOC, NOC e essas coisas e começou a vender performance de produto. Eu acredito muito na disciplina de monitoramento da pessoa, muito. Eu acho que ela é o divisor de águas entre eventualmente somar em estruturas que a gente não eventualmente transitava. E foi exatamente isso que aconteceu. Performance de produto, o que eu quero dizer com isso? O produto também tem várias dificuldades de monitoria, várias dificuldades. E o SOC, por natureza, tem várias ferramentas de data analytics que a gente aproveita destinadas ao nosso tema, vocês concordam? Se a gente consegue elaborar, e como a gente conseguiu com Databricks, entre outras coisas, vou ficar fazendo propaganda também, né? Mas com outras coisas, e falar assim, ao invés de eu te falar que eu tenho um delay, uma lentidão em determinado IP, eu começar a falar que o meu processo de onboarding está perdendo 50% dos clientes em determinado período, afetando, por exemplo, nossas ativações. Por que isso acontece? Porque eu estou 30 segundos lento em determinada chamada de API. Entenderam a diferença de comunicação? Se eu inverter a ordem e falar assim, executivo, eu estou com 30 segundos de delay no API e o Kiko? Se eu falar assim, a gente está perdendo cada vez mais ativação dentro dessa jornada e eu preciso de apoio de infraestrutura para a gente reduzir o tempo para 3, se possível, o menor tempo possível, para reduzir essa desistência no processo de onboarding, você me apoia? Apoio, eu acabei de ganhar um aliado. E o segundo aliado, ele falou assim, eu consigo ver esse indicador na tela aqui da nossa sala? Consegue, você quer que eu te leve? Só vou precisar de uma graninha aí, porque minha licença está limitada. Ele falou, mas pode subir. Quem pagou foi o produto, não foi a área técnica. Quando um diretor executivo de um produto viu, o outro ficou com inveja, ele queria também. O terceiro queria também. A gente montou uma sala de monitoramento dentro da vice-presidência para indicadores nada técnicos. Onboarding, ativação, venda e engajamento. Da empresa anterior, acho que vocês vão reconhecer, a gente vendia cartão com seguro, 10% de desconto, tal. Só que quando eu tive um delay do meu lado de cartão, nossa, o vendedor de seguro, gente, fugiu o nome agora. O corretor, ele vendia o seguro sem o cartão. Quem perdia era a gente como banco. Isso era uma ativação não realizada. E o cara vendia o seguro sem a gente, por causa de lentidão. Só que eu ia falar que estava lento ou eu ia falar que a gente está perdendo venda? A gente está perdendo venda. Eu preciso disso como prioridade para a gente deixar de perder venda. Vocês acham que a gente teve apoio da linha de produto, sim ou não? Isso é um outro exemplo. E o segundo, como conselheiro, e aí é mais uma lição aprendida. Eu tenho observado muitos CTOs agora fazendo o papel de segurança em algumas empresas. E é terrível quando a pergunta, às vezes nem é feita por mim, é feita por outro conselheiro do tipo, como é que está o tema de segurança? E o cara fala assim, a gente está investindo 10 milhões no tema. Essa resposta, sabe o que ela me lembra? Quando os políticos falam assim, como é que está a saúde? Estamos investindo 1 trilhão em saúde. Ele não tem um indicador da realidade. Essa lição aprendida é, nunca respondam dessa forma. Isso é um case invertido, mas não importa quando você está investindo, importa o resultado positivo que a gente gera. É isso que as pessoas querem saber. No final do dia, pessoal, a gente está numa geração onde o cara está se consultando, consulta médica pela inteligência artificial. Ele não quer nem saber se a pessoa tem CRM mais. Ela quer mais é que a dor passe. Olha o nível que a gente está. Então, imagina um executivo com pressa. Se ele acha que ele vai querer saber, meu amigo, não é o quanto você está investindo, é que resultado de valor a gente está gerando para a grande corporação e para menos. Milagres, eu não tenho clareza dessa linha de valor. Lembra que eu falei que o técnico é importante, mas não é mais suficiente? Vá buscar. Mas vai buscar ontem. Porque aí você vai conseguir ou ser convidado para novas mesas ou formar a sua e trazer essa galera para conversar. Então, esses dois cases, por exemplo, tem se repetido muito esse último. Como é que está o tema de segurança? A gente está investindo tantos milhões em, 50 ferramentas. É a mesma do... E o cliente está mais feliz ou menos feliz com isso? Então, é um cuidado, mas é um case interessante que a gente vem observando. Luiz, rapidinho. Só para as pessoas pegarem o papel e anotar. De forma rápida. Como ganhar um aliado? Do ponto de vista de conscientização. Pegue a nota. As pessoas só se movimentam por 3 motivos, pessoal. E essa é a realidade. Medo, dor ou constrangimento. Medo, dor ou constrangimento. Mas ele vai ser promovido. Eu te garanto que ele se dedica, às vezes, até um pouquinho menos por ser promovido do que ser mandado embora. Vocês entenderam a diferença? Então, aqui hoje, eu espero ter gerado algum grau de constrangimento. E como a segurança, às vezes, faz também um pouquinho de medo, o Cavaleiro do Apocalipse, sabe? Então, esses 3. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou pôr medo no meu executivo? Não.
Vocês viram que eu gerei um pouquinho de constrangimento quando eu falei que a gente estava perdendo vendas e medo, porque como é que ele justifica isso para os outros pares? Fala assim, você perdeu venda num mês e não fez nada? Isso é medo. Isso gerou medo nele. Mas é um medo no sentido de movimento positivo. Não é apavorar e dar susto ou terrorismo. Não é isso, pessoal. Só acho que vocês entenderam. Medo, dor ou constrangimento. De uma forma amigável e genuíno interesse de fato de somar. Entendeu? Meu amigo. Pessoal, chegando agora na etapa final, a gente queria abrir para perguntas. Aí vocês podem fazer para nós 4 aqui lá atrás. Anquises. Aproveitem o Denis aí e o Luiz, galera. Façam muitas perguntas. Você tem alguém aqui, ali? Você tem uma sequência de quem já levantou primeiro? Lá atrás. Vamos lá. Dan, 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 dan. Olá, gente, tudo bem? Vocês me escutam bem? Muito bem. Beleza. Eu vou propor uma discussão etimológica num tweet. Eu sei, tá? Tá tudo bem. Por que a gente que trabalha com conscientização, e eu digo isso porque eu sou professora há 16 anos, a carinha tá bem cuidada porque eu trabalho numa empresa de cosméticos bem legal, mas por que há 16 anos eu estou em sala de aula estudando, criando milhares de técnicas e, enfim, e eu ainda tenho que ouvir em painéis de segurança da informação que o meu conhecimento não é técnico? Por que eu tenho que ouvir que o conhecimento do profissional de conscientização não é técnico? Por que o que eu tenho que ouvir que o conhecimento do profissional de marketing ou o conhecimento do profissional de qualquer outra área não é técnico? Se o humano é o mais importante desta equação, por que o trabalho de quem trata diretamente com o humano é sempre um trabalho de segunda classe? Por que um evento de Human Risk tem menos gente do que um evento de plataforma? Né? Como é que vocês se sentem sobre isso? Faz sentido para vocês separar o que é técnico e o que é não técnico, sendo que todos somos profissionais altamente treinados no que fazemos? Acho que primeiro palmas. Por quê? Por que o orçamento da área de conscientização é o menor de todos os times de SI? Eu quero saber por quê. Mas posso fazer um ponto rapidinho? Sabe que você tem 250 pessoas É raro, aqui, mas né? acontece. Não, na verdade, eu acredito que seja técnico tudo que nós fazemos. Tanto que eu comecei a estudar oratória, comunicação, itens de compliance que são extremamente técnicos, de linguagem extremamente técnica. Esse ponto, que seu nome, desculpa? Cássia? Isso. Esse ponto eu vejo que vem de um preconceito em relação a profissionais não técnicos da nossa área de cibersegurança. E ponto. Nós tínhamos há 10 anos atrás, e ainda temos, eu acho que está melhorando hoje, mas pessoas de áreas extremamente técnicas que não valorizavam o trabalho de pessoas, por exemplo, do time de governança. Dentro disso começa a crescer e alavancar os times de conscientização, que são, acredito eu, primos de governança, que também não são valorizados de uma maneira correta. Eu vejo que a gente está num caminho de maturidade por conta da nossa visibilidade. E o que a gente precisa fazer para melhorar? Trabalhar como parceiro do negócio. Deixar de só postar comunicações, de só postar simulações de phishing, treinamento, etc., e começar a falar com executivos de uma maneira como se nós fôssemos os porta-vozes dos times de cyber. Aí sim eles vão começar a responder. Eu falo isso porque hoje na Caju, empresa que eu atuo, nós já somos um diferencial competitivo, porque segurança, conscientização, é a logo do time de segurança, é a logo do time de cyber. Então todo mundo ama justamente por conta da nossa campanha anual, não só uma campanha de um ano, de um mês, ou apenas em outubro que a gente está chegando, mas a gente começa a falar de negócio. Eu começo a falar da pessoa fora da Caju, da pessoa fora da empresa, e não só de corporativo ou não só de usuário. Acho que é isso. E Cássia, por que você se importa com o que a galera fala se você discorda? Vai pra cima. Vai pra cima. Cássia, eu te amo. Salva de palmas para a Cássia novamente. Cássia, eu te amo. Anquises.
Já foi resposta só? Só isso que ele falou? Luiz e Denis. Cara, eu tenho maior trauma quando eu trabalhava com preocupado com o conscientização, tempo. meu orçamento era o menor da área, era o primeiro a ser cortado. Vamos estourar. Vocês querem Estou complementar comprometido a estourar o resposta do tempo. Gus? Quem é que topa estourar o tempo um pouquinho para pegar mais perguntas aí? Levanta a mão, vamos lá. Estourar só um pouquinho. Aí, ó, pronto. Então vamos fechou. lá, Kiss, bora. Então, Mas tem que ser pergunta boa e polêmica. Boa e polêmica. Boa, concordo. vai. Vamos lá, fala o nome, número do cartão de crédito, CVV e data de validade. Renato Moura. O homem da mão no saco. APT 33. Vamos lá. No tema de conscientização, né? E a IA tá aí, a pergunta é bem simples. O que evoluiu, o que mudou e se tem algum case, uma experiência para contar da conscientização junto com a área de negócio com o tema IA. Posso só fazer, antes aí eu vou abrir rapidinho um convite. Desculpa, só o seu nome? Eu perdi. Renato. Renatão, posso fazer uma proposta hoje? Vamos fazer um compromisso? Parar de falar área de negócio, porque vocês são negócio, lembra? Lembra? Parem como se fossem nós e eles, porque senão eu vou fazer a pergunta assim, se eles são negócios, nós somos o quê? A gente está do outro lado da rua? A gente usa outro crachá? Então é um convite, é uma proposta na linha de comunicação e conscientização. Se você topar, Renatão, não existe área de negócio, existe negócio do qual somos parte. Pode ser? Agora vamos lá. IA. Quem quer responder? Continua. Tá. Vai lá. Cara, eu tenho usado bastante IA lá na Caju para filtrar várias notícias no que diz respeito à segurança, a fraudes. Então, o próprio ChatGPT, desculpa, Zilo, mais uma vez, o próprio ChatGPT, ele lista para mim diversas novidades, diversas recomendações, eu consigo filtrar e criar campanhas para o meu grupo. Além de automatizações que a gente faz com phishing, resultados em comparação com o SANS de maturidade, por exemplo. Mas essa parada de unir a filtragem de comunicações de uma maneira muito mais rápida, de eu entrar em cada site, hoje o ChatGPT já me encontra e já manda os links diretamente para pegar palavras-chave, criar comunicações e enviar para todo mundo. Bom, eu sou um apaixonado pelo tema de conscientização e IA, gosto muito. Trabalho com inteligência artificial, acho que desde 2016. Eu passei 4 anos na Holanda e lá tinha uma empresa que tinha um centro lá de desenvolvimento. Na Europa tem muito isso, né? Pessoal que investe muito em inovação. E aí tinha um robô que a gente chegava na empresa, ele olhava para você e dependendo da cor dele, ele já sabia se você estava bem-humorado, mal-humorado, né? E ele já te falava alguma coisa ali, você já ficava assustado ali com o robô. Mas eu achava muito bacana. Pô, o meu pessoal de conscientização, eles têm usado bastante IA. E sabe para quê? Para me sacanear nos eventos que eu faço na Claro. Me botam dançando, me botam falando com o presidente, falando um monte de besteira, que é uma forma da gente, né, quebra o gelo, né? Mas tem usado bastante peças, né, nesse sentido. A gente também tem um hub de inovação que a gente tem usado bastante inteligência artificial ali nesse hub para desenvolver. Mas uma pesquisa que eu vi, foi publicada, eu acho que essa semana, do MIT, né? De cada 100 projetos de inteligência artificial nas companhias, né? 60% vão para a POC e 5% entram em produção. Né? Então, assim, entrar em produção ainda está muito limitado. Eu trabalhei na IBM durante 4 anos em um banco que já usava bastante inteligência artificial. Ali a gente desenvolveu vários projetos, mas era um banco early adopter, né? Ele usava mesmo a inteligência artificial. Agora, na conscientização, a gente está usando mais para criar peças, simulações, deepfake, ver como é que funciona. Então, é mais nesse sentido. Eu vou falar uma coisa diferente de IA. E eu vejo a inteligência artificial como mais uma oportunidade de a gente se conectar às pessoas e as pessoas levar isso para as casas delas, a ponto de somar e vocês marcar realmente positivamente a vida delas. Como é que o quanto as pessoas, aí sai da segurança, o indivíduo está mais exposto ou menos exposto com a IA acessível da forma que está? Vocês têm ideia, certo? Como é que você consegue se conectar a essas pessoas, dando instruções além da empresa, não associadas à empresa, para que elas possam levar para casa e orientar os filhos, ser consciente disso,
a ponto de lembrar do Renato, que se o Renato não tivesse me dado essa dica aqui, eu teria caído nessa cilada. A IA é mais uma oportunidade da gente falar de segurança de uma forma que impacte positivamente a vida privada das pessoas e, consequentemente, ela traga isso para dentro da empresa. É mais uma. Porque senão, sabe, além dos vídeos, o Denis falou muito bem, mas é uma forma de, poxa, está acessível a todos. Dado que está acessível a todos, eu quero que use. Só tome alguns cuidados, porque outro dia aí tinha um psicólogo, o ChatGPT, vazou todas as conversas do cliente, dos pacientes aí, né? É só isso, não estou falando para não fazer. Então, alguma linha de conexão ao ser humano, para que ele possa, de fato, voltar para casa e depois voltar para a empresa e falar assim, opa, se a conversa que eu tive no meu psicólogo GPT vaza, esse benchmark que eu estou colocando o dado da empresa também pode ser, né? Você entendeu? A relação é mais fácil, porque você gerou um medo para que ela gere um movimento e que ela traga essa consciência para dentro da empresa. Melhor do que eu falar assim, ó, IA na empresa, cuidado, hein? Esse benchmark, esses dados não pode vazar não, se não é compliance, pau. Gera medo? Talvez, depende. Agora, com certeza gera quando ela fala do indivíduo, a mão no bolso, sabe? Aquela sensação, meu filho está exposto, minha filha está exposto, os meus pais. É mais uma oportunidade, eu não deixarei isso passar. De ajudar e conscientizar também. Que a gente tem mais tempo? Tem tempo para mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui na frente. Tá bem. A propósito, todos vocês foram entrevistados no TechSec Podcast, não é verdade? Com certeza. Inclusive Então- você. Inclusive eu. Então não deixem de assistir lá o TechSec Podcast. Onde que está o TechSec Podcast? Falar que nem o Luiz. Se você não segue, entre aí agora. TechSec BR no Instagram ou no LinkedIn. Gostei do marketing. Gostou, né? Tô aprendendo. A última entrevista que foi ao ar foi de quem agora? Quem segue o TechSec? Boa pergunta. Quem segue o TechSec? Quem segue o TechSec? Dá uma dica, hein? Pô, Dá uma dica, E hein? o time da Claro, Denis? Teve gente que quase perdeu o emprego agora. Hein? Qual foi a última entrevista que acabou de subir pro ar? Pedro Nuno, quinta-feira. Na verdade, todas as quinta-feiras tem entrevista, tá, pessoal? Mas Pedro Nuno, CISO da Valid, na última quinta. É isso. Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom. Parabéns aí pela conversa, papo riquíssimo. Eu queria puxar uma pergunta de negócio. Na visão de vocês, para quem quiser responder também, às vezes existe uma boa prática, né? Por exemplo, de PO as a Services, às vezes ele é melhor visto porque ele tem mais independência, né? E traz uma autoridade lá de fora. Para a parte de conscientização, vocês veem uma eficácia melhor, uma equipe interna para fazer toda a parte de aculturamento? Ou vocês acham que uma equipe externa pode trazer mais autoridade para dentro da organização? Ou até mesmo fazer um mix entre suporte de equipes externas junto com a equipe interna para conscientizar e trazer o aculturamento para dentro da organização? O Denis. Boa. Eu acho que um mix, né? Eu acho que você tem que sim ter equipe externa. Eu fui da IBM, a gente fez uma campanha de conscientização num banco, que a gente botou um bloqueador de celular e na reunião de conselho a gente simulou um incidente. Só o presidente sabia. E causou um pânico ali na sala, né? E aí a gente depois falou, calma, isso é um teste e a gente vai responder o incidente. Esse tipo de peça, às vezes interno, fica um pouco mais complicado de fazer, né? Então, você ter uma equipe externa especializada que não tem as vaidades, os bairrismos das empresas, é super essencial, acho super importante. Porque acaba criando, né, os bairros nas empresas, né? E quando você tem equipe externa, você pode ter mais efetividade nesses resultados. Então, meu voto aí é um mix. Eu voto no mix também e tem uma coisa adicional. Às vezes tem uma mensagem que vocês estão com dificuldade de passar internamente, aí você chama o Milagres que ele leva para você e te ajuda lá. Né? Mas, brincadeiras à parte, é uma forma. Faz um milagre. Um milagre eu cobro o dobro. Mas brincadeiras à parte, às vezes é importante porque, politicamente falando, estrategicamente falando, a área não quer se expor com alguma coisa. E você traz alguém externo com essa autoridade que você falou para dar uma mensagem um pouquinho mais emblemática de mercado. Por exemplo, quando eu já trabalhei em capital aberto e hoje eu estou dedicado a nativas digitais, é outra cultura. É outra cultura, é outro aspecto. O apetite a risco é muito maior. Então, quando eu trabalho com apetite a risco maior assim, é muito legal porque também permite mais flexibilização na linha de consciência.
essa sugestão que eu dei aqui da consciência mais humana, se a galera já está com apetite a risco alto, o que é eu falar de duplo fator de autenticação interno? Agora, quando eu falo dele no WhatsApp, que a avó dele fica exposta a fraudador por causa disso, ele exige que eu tenha interna também. Eu inverto a demanda, eu gero a demanda internamente. Isso é consciência. Mas isso também só foi possível pela autoridade, não precisa trazer ninguém externo. Mas tem empresas que você não pode ser agudo assim, concorda? Politicamente falando e tal. Aí você traz alguém externo que vai te ajudar, com certeza. Ô, Denis, eu acho que vale a pena você falar sobre o movimento do Innovation Day, que você traz pessoas, às vezes, para conscientizar também. Fala sobre esse movimento, pessoal. Eu fiz um evento na Claro uma vez chamado Innovation Day, e aí toda a equipe, quando viu aquele movimento que só foram gerentes e coordenadores, falando, calma aí, eu também quero participar, né? Então, isso tem 2 anos. Isso virou um movimento, né? Um movimento não só interno dentro da Claro, mas também de CISOs, né? Então, eu chamo ali de 10 a 20 CISOs e vários profissionais de mercados, líderes, etc. E a cada trimestre, a gente executa um Innovation Day. Então, por exemplo, vou exemplificar como funciona. A gente vai ter a gente teve o 10º Innovation Day, que foi o Security por Elas. Só mulheres, né, fantásticas, as mulheres que tiveram ali no palco, ensinando para a gente, conscientizando a gente, e a gente tem um lema, né? O nosso mote é educar para transformar, mas todos esses voluntários, e aqui tem muitos que já participaram do Innovation Day, o que ele entrega para a gente conhecimento, a gente devolve para a sociedade, né? Agora, o 11º Innovation Day, a gente vai falar de incidente e conscientização. Então, a gente vai pegar um caso ou 2 casos de incidentes reais de ransomware que parou as operações da empresa e a gente vai educar o nosso time com isso, né? Então, quem vai depor vai contar ali toda a história de como ocorreu esse incidente. Depois, a gente vai trazer um cara que vai falar de conscientização, que é da Rede Globo. Como que ele fez a conscientização na Rede Globo? E o melhor de tudo, a gente vai fazer uma simulação. A gente vai botar 5 CISOs ou ex-CISOs num painel e a gente vai simular um incidente em tempo real. E ali os CISOs vão ter que responder aquele incidente. Tudo isso é educativo, não é para expor ninguém, mas a gente tem ali 250 pessoas no presencial, cerca de 100 pessoas no remoto, e a gente transforma essas peças, depois esse conteúdo, para que a gente leve a conscientização para dentro da empresa. Então, estamos no 11º Innovation Day, e aí a equipe está aqui que ajuda a organizar esse evento fantástico. E, se quiserem ser convidados, podem me pingar aí no LinkedIn, aí a gente dá um jeito de botar vocês lá. Eu falei do Innovation porque conecta muito o que ele falou de fazer de forma híbrida, se chama alguém e tal, enfim. É isso, Gu? Estamos fechando? Então, em nome do TechSec Podcast, nós agradecemos o Woman Conf, Rodrigo Jorge, Luiz Milagres, Denis Dese, uma salva de palmas para os executivos, a todos vocês de negócio. Anquises. Eu queria tirar uma foto nós 4 aqui, né? Vamos Bora. tirar. Gente, muito obrigado. Bora conscientizar. Tamo junto. Pessoal,